Boa tarde a todos, a todas, a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda mesa do 8º Seminário de Estudos Medievais da UERJ. É com muita alegria, com a honra que eu quero apresentar a coordenadora da mesa 2, que é ninguém mais, ninguém menos do que a minha queridíssima orientadora e coordenadora também do Programa de Estudos Medievais da UFRJ, em parceria com a Leila Rodrigues, coordenadora da Mesa 1, professor Paulo Duarte, professor Paulo Pachá, nossa queridíssima Andréia Frazão. Andréia, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer, uma alegria, uma honra ter você aqui conosco. E desejo a você e a todos os presentes a essa mesa uma excelente condução, excelentes apresentações. A fala é sua, agora a coordenação é sua. Passo aqui o cajado a você e que tudo transcorra bem, tá bom? Vamos aí iniciar os trabalhos da mesa 2 e ouvir esses trabalhos interessantíssimos que eu tenho certeza que vão ser apresentados aqui. Olá, dando continuidade aqui às saudações iniciais, né, já iniciadas pela querida Rosiane. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando desse 8º seminário. É sempre um grandíssimo prazer estar com vocês do PEN-UERJ. Nós somos programas irmãos e sempre me sinto muito em casa junto com vocês, então é uma alegria estar aqui coordenando essa sessão. Quero também, né, saudar todas as pessoas que estão participando dessa sessão, apresentando o trabalho e assistindo de forma síncrona e depois, no futuro, de forma síncrona. Então, nós temos nessa mesa um conjunto de trabalhos que vão tratar de temas extremamente relevantes, relacionados justamente ali ao período, né, da chamada Antiguidade Tardia para uns, para outros mais Primeira Idade Média. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para as pessoas que são as expositoras, né, para a gente aproveitar bastante o tempo para ouvir essas pessoas e depois debater. Só para todos que estão nos acompanhando, nós decidimos que, primeiro, teremos as exposições dos trabalhos e depois vamos abrir para um debate, justamente devido a esse entrelaçamento entre as diversas comunicações que serão apresentadas. Então, eu começo chamando, e aí uma explicação, né? O pesquisador Marcos Pedrazzi Chacon teve um problema, não poderá se apresentar nessa sessão, mas ele apresentará amanhã, na primeira sessão do dia. Tá? Então, nós vamos começar com o segundo trabalho, que é intitulado O papel do bispo de Hipona nas relações político-religiosas com o Império Romano no início do século V, e a nossa expositora é a Admara Titonelli Ferreira Gouveia, que é pós-graduada, né, do curso de especialização, Lato Sensu, em História Antiga e Medieval, desenvolvido aí junto ao CEAM na UERJ. Admara, a palavra é sua, vou contar o tempinho e, como combinamos, deixamos depois o debate. Obrigada, professora. Boa tarde a todos os colegas, a todos os professores que estão aqui acompanhando essa comunicação. A minha comunicação vai falar sobre justamente o papel do bispo, né, tal como está no título, nas relações políticos religiosas com o Império Romano no início do século V. Pode passar, por favor? E essa comunicação ela tem basicamente 3 personagens. Agostinho de Hipona, né, bispo cristão, os donatistas, que é um outro grupo cristão do período, e o Império Romano. Pode passar, por favor? E para a gente poder ficar mais fácil, para a gente compreender, eu vou contextualizar a situação, o tema, tá? A partir aí de 380, o cristianismo ele vai se tornar a religião oficial do Império Romano. E com isso, uma figura que já existia, que já não era uma novidade, tá? Que é a figura do bispo, ela vai ganhar ainda mais destaque na sociedade daquele período. Vai se tornar um personagem fundamental, crucial, para a manutenção de um império romano que estava já fragmentado, que estava fragilizado e que necessitava de um cimento, de uma amálgama. E, nesse caso, vai ser o bispo, porque ele vai acumular
características, né, das elites existentes, vai desempenhar um papel civil, digamos assim, né, um papel religioso e um papel para o império, nesse período já da Primeira Idade Média. Esse também vai ser, nesse período também, esse cenário das grandes disputas entre os cristianismos existentes naquele período. Em especial, as disputas vão ocorrer aí em questão da ortodoxia e da heterodoxia. O nosso personagem, né, o bispo Agostinho de Hipona, ele vai se destacar ao ter um papel proeminente, né, fundamental como um líder religioso e político no cristianismo católico. Tá? A sua influência ela se estende pelo norte da África, ali por parte do Império Romano Ocidental, sendo, inclusive, o padre da igreja com maior número de obras publicadas e que é apontado também como o mais importante. As obras dele a gente tem na área da educação, do direito, da teologia, da filosofia. Então, ele produziu um material, digamos assim, em diversas áreas. Pode passar, por favor? O outro personagem, né, que são, no caso, os donatistas, aqui eu trago uma reprodução das crônicas de Nuremberg sobre os donatistas. E levam esse nome por causa justamente de Donato de Cartago, né? A sua questão começa bem atrás, né? A nossa carta, ela é de 100 anos após o surgimento dessa querela, que em 311, um grupo de bispos da Numídia não vão reconhecer Ceciliano como novo bispo de Cartago, porque vão acusar a ele de ter traído a fé durante a grande perseguição de Diocleciano. Eles vão consagrar seu próprio bispo e vão afirmar que eles são a verdadeira igreja cristã, a chamada Igreja dos Mártires. Né? Donato foi um dos líderes desse movimento e vai acabar dando nome a esse movimento. Em 411, ou seja, 100 anos depois, o Concílio de Cartago vai condenar os donatistas, que terão todos os seus bens confiscados, ainda que esses bens não tenham sido doados, dados, alcançados através do Império Romano. Elas eram doações privadas. Mesmo assim, elas serão confiscadas e entregues aos cristãos católicos. Pode passar? E para esse trabalho, para essa comunicação, nós vamos usar, obviamente, as cartas, né, que é a nossa fonte primária, e no período da antiguidade elas vão ganhar um lugar de destaque, porque elas permitem a comunicação entre pessoas, entre grupos muito distantes, né? Através dessas cartas, né, que o próprio Agostinho de Hipona escreve uma enormidade delas, ele vai defender a ortodoxia católica. Ele também vai utilizar essas cartas como ferramenta para conseguir um apoio político para as suas posições teológicas e eclesiásticas. Vai consolidar, assim, a sua influência, tanto dentro da igreja quanto na sociedade. Ele produziu mais de 300 cartas que foram identificadas até o momento, fora as que a gente supõe que se perderam com o tempo, infelizmente, né? E essas cartas nos permitem ter uma compreensão da realidade, do pensamento de Agostinho no período. A carta dessa comunicação é a carta 133, que foi escrita ali possivelmente justamente nesse período, de 411, e ela foi endereçada a Marcelino, que era agente plenipotenciário da corte romana e encarregado de ouvir especificamente essas causas eclesiásticas entre as igrejas cristãs na África e que é irmão de Apríngio, governador romano. Vale aí uma observação. Agostinho escreve para Marcelino porque Marcelino era cristão católico. Apríngio também. Então, ele escreve para alguém que é, né, que estaria também sob sua tutela, porque sendo da Igreja Católica, ele enquanto bispo. Pode passar, por favor? Para a gente trabalhar essa carta, nós usamos como metodologia da análise do discurso, né? Onde Foucault vai nos falar um pouco sobre essa questão do poder temporal e do poder em Agostinho de Hipona. Que Agostinho, para ele, a hierarquia ela está muito bem dividida, né? E ainda que haja uma hierarquia terrena, no caso o império, há uma hierarquia divina. E a divina se sobrepõe, obviamente,
ele deve uma obediência ao império divino, que é a igreja. Então, ele vai buscar evidenciar essa relação nas suas cartas com esses homens que estão a serviço do império, com as relações que ele estabelece. Ele vai sempre fortalecer essas relações, porque na visão de Agostinho, na compreensão de Agostinho, no trabalho de Agostinho, ele vai evidenciar a autoridade divina que se sobrepõe às demais. Pode passar, por favor. Esse trabalho, ele aborda o seguinte: como Agostinho se coloca nesta carta, né? Agostinho, a todo tempo, nesta carta que a gente utilizou, que foi a 133, ele cita, né? Ele lembra que ele deve atuar, Marcelino deve atuar como pai, como cristão, como juiz, mas que está a serviço da igreja. Ele vai fortalecer a todo momento, em primeiro ponto, o papel de Marcelino enquanto a sua função junto ao império. Mas, acima de tudo, que esta função que ele desempenha deve estar a serviço da Igreja Católica. Ele vai fortalecer essa imagem, ele vai fortalecer esse papel, ele não se esquece disso. E ele usa vamos dizer assim, de alguns argumentos, né? Ele começa, obviamente, ele elogia a figura de Marcelino, e ele fala que essa carta, inclusive, é uma carta que está trazendo uma questão bem forte. Nós temos aí 2 padres donatistas que foram condenados à morte por terem matado um padre católico e por terem mutilado um outro. E Agostinho vai atuar fortemente para que esses homens não sejam condenados à morte. E na carta ele vai dizer, inclusive, não satisfaça contra as atrocidades provocadas, ele até usa esse termo, né? As atrocidades provocadas pelo donatista, não os condene à morte, porque não pode haver para Agostinho comparação. Não pode ser derramado o sangue do donatista para que não se corra o risco de ser confundido com martírio, porque martírio para Agostinho, somente o martírio católico. Então, se esses donatistas fossem mortos, ele considera como suicídio, ele aponta isso como suicídio. Mas esse sangue, ele não quer que seja derramado para que também a piedade, a misericórdia da Igreja Católica possa assim ser evidenciada. Tá? Ele vai falar a todo tempo que tens em conta que foi enviado para esta função para a utilidade da Igreja. Né? Ele reforça mais uma vez que, ainda que Marcelino esteja desempenhando um papel junto ao Império Romano, o papel dele deve funções, obediência à Igreja Católica. Então, ele reforça isso. E, inclusive, é nesta carta, na 133, que ele aproveita e envia uma outra carta. Ele envia uma carta para seria lida. Né? Então, ele aproveita da relação que ele constrói com Marcelino, como eu disse, que também era cristão católico, para fortalecer as relações, não só as sociais e políticas entre ambos, né, entre eles, mas, obviamente, da Igreja Católica e dele com o governador. Como um dos nossos objetivos, né, aponto aqui a nossa conclusão, que dada a notável e incontestável importância de Agostinho de Hipona, que é, de fato, um dos maiores nomes da sua época, e um grande nome que é estudado até hoje, né? Ele que vai influenciar não somente a teologia cristã, mas ele atua em diversos campos, como eu falei inicialmente, e aqui nessa carta é uma questão que tem traços, né? Tem relações religiosas, mas tem questões políticas, porque eles foram presos não pela Igreja Católica, mas pelo Império Romano, né? E dado a isso, é crucial a gente analisar a cultura de poder e os limites da atuação do bispo naquele período, né? Essa abordagem, a gente acredita, a gente buscou justamente isso, contribuir
para uma compreensão mais precisa, mais aprofundada da influência e das restrições também de poder exercido pelo bispo de Hipona. Pode passar, por favor? Essa foi uma parte da bibliografia utilizada. Pode passar? Agradeço enormemente aos ouvintes, aos professores presentes e aos demais colegas pela oportunidade de apresentar um pouco da minha pesquisa. Me coloco à disposição para as dúvidas. Foi uma honra dividir e abrir essa mesa, né? Já que o outro colega teve um imprevisto. Coloco aqui o meu e-mail e muito obrigada. Muito obrigada, Dimara. Foi um prazer te ouvir. Agora, sem mais delongas, nós passamos a palavra ao professor doutor Wendel dos Reis Veloso, que é professor da UERJ, né? Atua diretamente no Programa de Estudos Medievais, é um dos organizadores desse evento maravilhoso, e a gente vai ter a alegria agora de ouvi-lo falar, né? O seu trabalho tem como título As Referências à Hierarquia Eclesiástica na Vida de Olímpia, século V da Era Comum. A palavra é sua e muito obrigada aí pela sua apresentação. Gente, eu peço desde já desculpas porque a minha internet no canal não está muito bom, então pode ser que tenha algum problema. Tá? Mas como dito pela professora Andréia, meu nome é Wendel Veloso, sou professor de História Medieval da UERJ, um dos coordenadores do Programa de Estudos Medievais da UERJ e desse evento. E desde já quero agradecer a presença de vocês e agradecer também a professora Andréia, né, por estar aqui mediando essa mesa. Sempre é um prazer estar com ela, mesmo que à distância. Pode passar, por favor. Essa comunicação, né, que se intitula As Referências à Hierarquia Eclesiástica na Vida de Olímpia, se liga a um projeto de pesquisa e desenvolvimento na UERJ, intitulado Hierarcado e Poder Pastoral, a partir de geografias de santas durante o contexto de ascensão do episcopado monárquico na primeira Idade Média Oriental, dos séculos IV ao VI. Nesse projeto estamos trabalhando eu e mais 4 alunos de graduação. O corpus documental da pesquisa, portanto, é composto de textos escritos e tipologicamente caracterizados como as geografias. Sistematizando, tá? Que eu uso a geografia no seu sentido geral, que é de um escrito sobre algum ser considerado santo, e no caso mais específico da minha proposição aqui, entendemos a vida como uma narrativa sequencial e que se pretende cronológica sobre o postulante da santidade. Acerca do caráter factual do texto, aceitamos a complexidade da sua elaboração, mas compreendemos que as geografias precisam responder, ao menos em parte considerável, aos significados socialmente aceitos pelas audiências pretendidas, de modo que não podem ser reduzidas a seus aspectos maravilhosos, que nos apontam, portanto, no mínimo, para os projetos de poder que intentam a conformação social. Além disso, faz importante também a advertência de que as narrativas dedicadas às mulheres quase sempre são da autoria dos homens ligados à hierarquia eclesiástica e, portanto, nos dão indícios de suas agendas. De modo ainda mais direto, a narrativa geográfica nos interessa pelo seu caráter exemplar e positivo, partindo da concepção de discurso que ressalta sua capacidade de participar da forja daquilo que diz apenas conformar, nos interessa, então, a capacidade prescritiva das geografias. Pode passar, por favor, tá? A geografia da qual partimos aqui para as reflexões é a Vita Sanctae Olympiae. É a segunda das geografias que eu estou me propondo a analisar nesse projeto, iniciado ano passado. A primeira eu trabalhei com Macrina. Olímpia teria sido uma nobre romana, sobre a qual não sabemos muito, embora, de acordo com Elizabeth Clark, ela seja uma das mais bem documentadas, tá? Mulheres do início do cristianismo. Não sabemos ao certo a sua data de nascimento e nem de morte, assim como não sabemos também o nome de seus pais, nem ao certo quanto tempo ela teria sido casada até a viuvez. O que sabemos é que ela provavelmente nasceu em meados do século IV, em cerca de 370, em Constantinopla, tornou-se órfã ainda criança e fora tutelada sob a supervisão da Casa Imperial. Sob a condução do imperador Teodósio, se casou com um nobre
entre 385 e 386, fica viúva num espaço de tempo que, pelas fontes, algumas fontes dizem que foi no intervalo de uns dias após o casamento. Outros já dizem que foi 20 meses após o casamento, mas agora todas as fontes dizem que ela, mesmo após casada, ficou viúva sendo virgem. Né? Após a insistência do imperador para que ela se casasse novamente, ela se mantém firme em continuar viúva e, após alguns percalços, consegue manter-se assim. Então, ela consagra sua viuvez e despende dos seus bens para a construção de uma casa monástica, trabalho caritativo e o sustento do que parece ter sido um enorme exército de eclesiásticos que teriam dependido diretamente dela, entre eles João Crisóstomo, que teria sido seu amigo próximo. Aos 30 anos de idade, ela é consagrada diaconisa, mesmo que a legislação permitisse a nomeação somente a partir dos 60 anos. A narrativa geográfica tributa essa nomeação à inigualável Efésia de Olímpia, mas a historiografia ressalta que essa escolha, muito provavelmente, se deu devido à sua inigualável fortuna. A sua morte provavelmente ocorreu entre 407 e 419, durante o exílio em Nicomédia. A geografia dedicada a ela, portanto, data do século V. Provavelmente ainda era a primeira metade desse século. A autoria é desconhecida, mas a historiografia aponta para que é muito provável que tenha sido de um círculo próximo, tá? Principalmente por conta de alguns trechos da geografia que falam que teriam testemunhado algumas coisas que dá a entender que teria sido alguém da comunidade, né, ali de Constantinopla. A pesquisa, né, ela se baseia nos estudos de gênero, mais especificamente na proposta de John Scott, mas hoje aqui eu quero me ater aos aspectos ligados às referências. Peraí. Eu estou me atendo às referências à hierarquia eclesiástica. Né? A vida de Olímpia ela é organizada em cerca de 18 capítulos. Tá? Chama a atenção que a narrativa não aborda a infância de Olímpia como um destino manifesto para a santidade. A maior parte do documento é dedicada à renúncia de Olímpia às riquezas e a sua dedicação ao tratamento das necessidades da hierarquia eclesiástica, ou seja, né, o texto se ocupa em demonstrar como Olímpia utilizou da sua fortuna para sustentar materialmente um grande número de homens que se dedicariam à vida religiosa. Pode passar, por favor. No capítulo 6 da geografia, né, então, teria ali, né, antes da primeira metade, já que temos 18 capítulos, o agiógrafo aborda a consagração da Olímpia ao diaconato. Cargo esse, né, como a historiografia vai colocar, é um dos únicos ao qual as mulheres poderiam ainda aspirar em uma flagrante diferença com relação aos períodos anteriores. Né? Levando em conta, inclusive, que parte da historiografia, como o próprio professor Gilvão Ventura, vai defender que é um dos poucos cargos que as mulheres podem ocupar, e mesmo assim ocorrendo apenas na parte oriental da igreja, né? Que no Ocidente nem mesmo o cargo de diaconisa encontraria-se mais ocupado por mulheres. Na geografia encontramos, e aí tem esse trecho aí também, esse primeiro em cima, por desígnio divino, Olímpia foi ordenada diaconisa desta santa catedral de Deus e construiu um mosteiro em seu lado sul. Ela possuía todas as casas e comércios adjacentes à igreja. Nessa mesma parte, construiu uma passagem que ligava o monastério à entrada da Santa Igreja. Né? Então, já aponta para o momento de ascensão dela ao diaconato, além, né, de evidenciar a parte da sua riqueza, né? Já que ela possuiria uma enorme quantidade de casas e lojas que ela mandou e desfez, né, dessas lojas, as derrubou para poder construir uma passagem em que ligasse o monastério à igreja.
Podemos ainda ressaltar que a grande caridade de Olímpia não se demonstrava a todos, pois, ao que parece, ela teria desapropriado moradores e comerciantes para construir uma ligação entre mosteiro e igreja. Sobre a relação de Olímpia com a hierarquia cristã, em toda a narrativa há diversas menções de como a diaconisa fez vultosas doações ao clero em geral, e em especial a João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, e citado nominalmente na narrativa como uma pessoa através de quem a matrona doava à igreja. Acerca dessa relação com o episcopado, eu quero ressaltar algumas passagens. No capítulo 9, a gente encontra, e aí tem esse trecho aí também, né? O diabo não suportou a vida santa e admirável dessas mulheres piedosas, uma vida guiada pela graça de Deus e alimentada pelos ensinamentos do Santíssimo Patriarca, João Crisóstomo, né? Como a gente pode perceber, esse pequeno trecho, a piedade cristã das virgens consagradas, já que ela se refere, né, às mulheres que estavam sob a tutela de Olímpia no monastério, a piedade cristã dessas virgens consagradas se deve à graça divina e ao aprendizado do que era ensinado pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo. Então a gente vê uma clara defesa já aí de que a vida monástica feminina deveria, né, ser tutelada pela hierarquia episcopal. Pode passar, por favor, João. Em capítulo no qual a humildade e a continência de Olímpia são abordadas, o agiógrafo escreve sobre a afeta. Pode passar, por favor, João. João não, José Vitor, desculpa, me perdoa. No capítulo no qual a humildade e a continência de Olímpia são abordadas, o agiógrafo escreve sobre a afeta. Viveu sem culpa, em lágrimas incessantes dia e noite, submetendo-se a todos por amor ao Senhor. Cheia de reverência, inclinando-se diante dos santos, honrando bispos, presbíteros e sacerdotes. Eu acho que para mim tinha travado aqui e eu não tinha visto passar, José. Volta, por favor. Eu ainda não terminei claramente. Isso, por favor. Esses trechos tornam-se especialmente... depois desse, né? No capítulo seguinte, afirma-se: assim, a divina e inspirada por Deus Olímpia, livre de todo pensamento carnal, submeteu-se às autoridades, obedeceu aos governantes, inclinou-se diante das igrejas, venerou bispos e presbíteros e honrou todo o clero. Esses trechos tornam-se especialmente interessantes se levarmos em consideração a dinâmica entre o movimento monástico e o episcopado no Império Bizantino, posto que ambos estavam submetidos ao poder do imperador, e os patriarcas ainda tinham no movimento monástico um elemento dificultador do estabelecimento da concepção monástica de episcopado por conta do contato direto entre os afetos das comunidades. Eu peço desculpas, gente, pelo barulho, porque eu não estou na minha casa, tá? Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Dessa forma, as casas monásticas foram sendo progressivamente integradas à estrutura diocesana e diferentes imperadores empreenderam esforços sistemáticos para subordinar os abades e mosteiros à autoridade dos bispos. Faz importante também considerarmos esse contexto a partir de problemas de gênero, como minha proposta na pesquisa, né? Considerando que o cristianismo propiciava que as mulheres atuassem de diferentes modos nas comunidades cristãs, até mesmo em atividades de liderança, o projeto histórico de fortalecimento do poder dos bispos como exclusividade masculina precisava incidir diretamente na possibilidade de ação das mulheres, especialmente aquelas que, a despeito de outros elementos, contavam com o poder de suas fortunas. Logo, não é sem propósito que a narrativa dedicada a Olímpia sublinha em cores fortes que a sua piedade cristã se deva à grande reverência à hierarquia eclesiástica, com ênfase para o patriarca de Constantinopla, o que inclui, inclusive, o uso de suas riquezas em favor desse clero. Desse modo, nosso argumento do discurso geográfico foi parte fundamental no processo de afirmação do episcopado monárquico, ao afastar as mulheres, mesmo as de santidade reconhecida, da possibilidade de agência formal na esfera pública,
ao atuar na construção e manutenção do monopólio do edifício episcopal para os homens. Episcopado que a essa altura já congregava quase toda a carga semântica das diferentes jurisdições eclesiásticas antes em processo de estabilização. Na defesa do que deveria ser uma boa cristã, a geografia de Olímpia associa sua coragem viril à virgindade resoluta, a utilização de suas riquezas para a manutenção da hierarquia ostensivamente masculina e, sobretudo, a obediência das mulheres ao episcopado, em contexto no qual os bispos procuravam formas de submeter tanto as mulheres Bom, aqui eu tinha perdido a conexão. Vocês me ouviram? Eu terminei. Olá, não ouço ninguém. Congelou um pouquinho. Você pode voltar para o finalzinho de novo, que eu acho que deu uma congelada. Só para você finalizar aí. Aí o último parágrafozinho. Desse modo, tá. Na defesa do que deveria ser uma boa cristã, a geografia de Olímpia, então, associa a sua coragem viril à virilidade resoluta, à utilização de suas riquezas para a manutenção da hierarquia ostensivamente masculina e, sobretudo, a obediência das mulheres ao episcopado, em contexto do qual os bispos procuravam formas de submeter tanto as mulheres quanto o movimento monástico de uma forma devido à dinâmica ali específica do Império Bizantino. Obrigado, então era isso, gente. Desculpa essa confusão que está aqui. Tá? Espero que vocês tenham conseguido me ouvir. Muito obrigada, Wendel. Qualquer dúvida a gente vai perguntar na hora do debate, tá bom? Muito obrigada por sua exposição. Agora eu passo a palavra ao Kainan Lima Novaes dos Santos, que é graduando em História na UERJ, é orientado pelo professor Wendel e vai apresentar o trabalho Corpo, Gênero e Cristianismo Tardo-Antigo, possibilidades de leitura da vida de Tecla, século V. A palavra é sua. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim. Obrigado. Então, quero começar agradecendo pela oportunidade de estar apresentando aqui com os colegas, agradecer também por aqueles que me ouvem aqui nesse momento. Eu me chamo Kainan, como a professora comentou, e hoje eu venho apresentar minha pesquisa Corpo, Gênero e Cristianismo Tardo-Antigo, possibilidades de leitura na vida de Tecla no século V. Sou orientado pelo professor Wendel, como a professora mencionou, e também sou associado a alguns grupos de pesquisa, o PEN da UERJ, o Átilo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o AJUS da UF. Então, começando a minha apresentação, eu gostaria de introduzir a minha fonte, a minha geografia, que é a geografia dedicada a Santa Tecla, do século V, entendendo aqui a geografia como esse termo guarda-chuva, de toda essa produção que vai versar sobre o fenômeno da santidade de homens e mulheres. Ela tem uma tradução que é bem recente, ela foi traduzida primeiramente para o francês em 1978, e aí por ela ser uma geografia dividida em duas, na parte da vida e dos milagres, a primeira parte, que é a parte dos milagres, foi traduzida em 2011 para o inglês, e em 2019 a gente conseguiu ter acesso no inglês à tradução da parte da vida. Ela é uma geografia de autoria anônima do século V, e aqui é importante dizer que a Tecla, que é a personagem principal, ela não faz a sua primeira aparição nessa geografia. Ela é uma personagem que vai ser conhecida, em especial, pela aparição que ela faz nos Atos de Paulo e Tecla, que faz parte desses atos apostólicos, essa documentação considerada extracanônica, do século II, e ela vai ser a precursora de um topos hagiográfico, digamos assim. Ela vai ser a primeira, talvez, a popularizar, uma das primeiras, a ideia que a historiografia vai majoritariamente chamar de travestimento, que é um termo que, apesar de eu usar na minha apresentação hoje, entendo que a gente precisa, talvez, ponderar outros termos pelo fato dele ter uma significância diferente aqui na América do Sul, mas que eu vou adotar por ser o que a historiografia ou parte dela usa com mais frequência, que é a ideia,
dela se vestir como homem ao longo da história, ao longo da narrativa geográfica, né? E de ela adotar gestos associados e signos associados à masculinidade. Meu aporte teórico é, em primeiro lugar, que o Thomas Laqueur, né, e a ideia que ele vai trazer da teoria do sexo único, que consiste basicamente da ideia de que na antiguidade tardia e de boa parte da Idade Média até ali o início da modernidade, a gente tem uma concepção sobre gênero que é muito menos rígida do que a gente acredita que fosse, né? A ideia de que o gênero feminino ele é uma derivação do masculino, é um gênero masculino imperfeito, digamos assim, e que concebe gênero de um modo gradativo, né? Não binário, em que você pode transicionar entre diferentes esferas de masculinidade e feminilidade. Então, um homem pode se feminilizar e uma mulher pode se masculinizar ou virilizar também. A ideia da Butler, né, de performatividade de gênero, pensando aqui quais são esses signos e esses gestos dentro da narrativa associados à masculinidade que o autor anônimo vai mobilizar para poder santificar a personagem, né, Tecla, e a ideia da análise do discurso do Michel Foucault também. Então, esse é o meu aporte teórico. A minha principal questão da minha pesquisa, e hoje eu queria aqui tentar pensar principalmente quais os resultados que eu tive até aqui, nesses quase 2 anos de pesquisa, o que eu tenho pensado de possibilidade na pesquisa nos últimos tempos, mas a principal questão é essa: como pensar esse travestimento presente na narrativa geográfica? Que significação ele tinha à época e quais as problemáticas de como a historiografia tem interpretado esse fenômeno? Então, para poder falar um pouco sobre a narrativa a geográfica, eu queria trazer aqui um resumo do que ela é, né? A história de Tecla, ela é a de uma moça muito rica, nobre, da Seleucia, né? Então, é uma geografia circunscrita ali no Oriente, no Império Bizantino, e ela vai ouvir Paulo pregar da sua janela, vai decidir seguir Paulo e se tornar uma pregadora, né? Mas ela era prometida a um homem, ela era noiva, e ela vai romper esse noivado, o que vai gerar inúmeros problemas e inúmeras tentativas de martírio, né? Ela vai passar por muitas delas, e em todas ela vai acabar sobrevivendo. Depois disso tudo, ela vai passar a seguir Paulo, vai passar a pregar, batizar e vai inclusive se auto-batizar. E é aí que a gente tem um episódio em que ela vai cortar os próprios cabelos e se vestir com o que a geografia vai dizer, né? Que é uma forma alterada, uma forma masculinizada, digamos assim, né? No final da sua narrativa geográfica, ela vai ser consagrada apóstola, e é assim que a geografia vai chamá-la, né? E que diversas outras fontes vão chamá-la também, né? E ela não vai morrer, né? Mas o lugar onde ela vai ali findar sua narrativa é onde vai ser erigido, né? Um templo a ela, né? Enfim, então essa é de modo resumido a narrativa geográfica. Eu queria pensar aqui de modo mais específico alguns trechos. Queria que a gente pensasse como que esse discurso de gênero está sendo mobilizado pelo nosso agiógrafo, né? Como que ele mobiliza signos e gestos associados à masculinidade para poder tentar santificar a nossa personagem. Então a gente vai ver, por exemplo, que ele vai dizer que os planos que ela elabora são impetuosos demais para uma mulher, muito masculinos para uma mulher e muito fervoroso para uma iniciada no cristianismo, de modo positivo. Então ele equivale à ideia de ser fervorosa, à ideia de ser masculina. Paulo vai falar que ela não é para ela ter um pensamento feminino e não masculino, ou seja, incentivando que ela pense de modo que o agiógrafo considera masculino, né? A gente vai ver que em diversos momentos ela vai ser desobediente. A gente tem o procônsul que vai tentar convencer ela a permanecer no casamento. E ela vai desobedecer a todo momento, né? Ela vai transgredir essa ideia do casamento, e isso vai ser colocado como algo positivo, como um padrão ascético. A gente vai ver que diversas outras personagens que seguem, né, esse topos, elas vão adotar um discurso parecido e também modificado de alguma maneira, e a gente vai ver que ela vai assumir o que a geografia vai chamar dessa forma alterada, que ela vai cortar os seus cabelos que o autor vai dizer que são de menina e enganosos, né? Enfim. E aí Paulo, né, ele comenta, né, que ele tem medo que ela de algum modo seja traída pelo que ele chama de uma natureza feminina e fraca, né? A questão não é que ela acompanhe ele, não é que ela ande, que ela transite,
algo associado ao mundo masculino. A questão aqui é o fato de que ela precisa, né, tornar-se de algum modo um homem, porque isso que é ser um bom cristão de fato. Então, a gente vai ver em outro momento também, em que um homem, né, chamado Alexandre, vai tentar tomar a virgindade de Tecla, né, vai tentar efetivamente estuprá-la, e ali ela vai sacar a espada dele e vai golpear a cabeça dele. Nesse momento, a geografia diz que no lugar onde aquilo ocorreu é erigido um altar, né? Então, a ideia da violência, que é esse gesto geralmente associado ao mundo masculino, aqui é associado de modo positivo a Tecla, nessa ideia da bravura. Em muitos outros momentos da geografia, a gente vai ver outros grupos de mulheres que vão ser definidos de modo contrário a ela, né? Dizendo que o gênero é predisposto ao prazer e à inquietude do medo, no caso das mulheres que gemiam e choravam enquanto ela sofria o martírio, né? E ela, em contraposição, não era assim, né? Em um dos milagres da narrativa, que não é o meu foco trabalhar aqui, mas vai comentar, né, que existe ali vai definir os eunucos como uma raça de semi-bárbaros, que não são nem homem nem mulher, são uma coisa no meio. Então, coadunando com aquela ideia, né, do sexo único que o Thomas Laquet vai elaborar. E é muito interessante pensar como muitas outras santas posteriores, né, elas vão aderir a esse topos, aqui no slide eu trago o exemplo de algumas, né, e vão até mesmo algumas delas mudar de nome e adotar um nome masculino, né? Então, isso é muito interessante. Pensando já as possibilidades que a gente tem a partir, essas possibilidades de leitura, né, da Vita, tem algumas coisas importantes da gente pensar, né? Em primeiro lugar, acredito que se o corpo de fato é esse epifenômeno, né, maleável, como o Thomas Laquet vai definir, lendo essas radiografias, acredito que a gente talvez possa compreender que, de fato, elas se tornavam homens, né? Ou ao menos isso era algo postulado dentro da narrativa e que vai ser melhor desenvolvido em agiografias posteriores, né? Acredito também que a gente tem que contextualizar essa narrativa dentro do que a gente vai chamar de ascensão do episcopado monárquico, né? Que são esses homens que vão ganhar muito espaço numa sociedade cristã em que as mulheres tinham muito espaço no cristianismo primitivo, mas que vão ter esse desejo de, de algum modo, tentar limar essas figuras femininas de posição de prestígio, algo que já está em curso no século V, né, e que é interessante da gente pensar qual relação que isso tem com a geografia. Ao mesmo tempo que parte da historiografia vai interpretar essas vitas como um meio da gente enxergar a agência dessas mulheres nesse período, é interessante que a gente pense também um caminho do meio, nem um nem outro, já que essa santidade ela só pode ser acessada por meio de uma via masculina. E acho que isso é uma reflexão importante que a gente precisa fazer dentro de toda essa narrativa, né? Enfim, e como que as geografias posteriores vão colocar essas mulheres em claustros, ainda que sejam claustros, né, masculinos, elas mudem de nome. Enfim, então, apesar da gente ter uma narrativa que, em um primeiro momento, pareça ser de mais agência, é uma narrativa que ainda assim promove algum tipo de diferença sexual no discurso, começa a promover, né? E que, ok, a gente pode reconhecer a agência, mas ao mesmo tempo a gente não consegue verificar de fato ali qual o custo disso, se valia a pena, né? É interessante mencionar que ela era disponível somente, a princípio, a essas mulheres da nobreza, né? Talvez como um modo de justificar essas mulheres aristocratas e a agência que elas tinham. Para poder finalizar, queria comentar que acho que uma corrente mais atual, né, uma leitura queer dessas vidas, vai pensar essas agiografias muito em termos de uma emancipação feminina, mas vai acabar não distinguindo bem, né, as especificidades desse travestimento, vai pensar muito em termos de emancipação de modo muito positivo, e bem, talvez não fosse o caso justamente por essa santidade acessada por uma via estritamente masculinista, né? Enfim, trago aqui as minhas fontes, né, e parte da minha bibliografia. Agradeço muito a quem assiste e estou muito ansioso para poder ouvir os comentários e apontamentos dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigada, Kainan. É super interessante o seu trabalho, muitas questões aí para a gente debater. E agora chegamos ao último trabalho dessa sessão,
o trabalho do Tanguá Matupuri, que se intitula O Discurso sobre Sinclética entre a Agência e o Simbolismo. O Tanguá também é graduando em História pela UERJ e a palavra está com ele agora. Ele está aí, não está? Sim, estou aqui. Sim, então a palavra é sua. Tá bom, boa noite. Estou tentando aqui compartilhar. Não sei se vocês estão vendo. Ainda não. Agora sim, já apareceu. Novamente, boa noite. Meus cumprimentos aí, primeiramente, a quem está participando, né, os ouvintes, quem está acompanhando as apresentações, a própria organização do evento, a mesa, também o Kainan, que apresentou aqui agora. Como a professora falou, sou o Tanguá, sou estudante agora no 6º período em História aqui na UERJ, né, também sou aluno pesquisador voluntário orientado pelo professor Wendel dos Reis Veloso, integrante do AGES, né, que é o grupo de estudos sobre a geografia e santidade da Universidade Federal Fluminense. Como o professor apresentou, Wendel, né, o nosso núcleo geral de pesquisa ele busca investigar essa crescente marginalização das mulheres nos espaços de liderança do cristianismo, né, em especial ali a partir do processo histórico de afirmação do episcopado monárquico e a própria construção dessa pretensa ortodoxia cristã que a gente verifica ali nos séculos IV ao VI, né? E aí a gente acaba também observando como que o próprio uso do discurso religioso acaba sendo utilizado não somente para poder legitimar, né, mas também naturalizar essa exclusão. Eu, especificamente, como a professora trouxe aqui, como também trago no meu título, me atenho numa documentação que é a radiografia de sinclética, né? Na verdade, são duas. A primeira é a radiografia de sinclética, em que é denominada a vida e a atividade da santa e abençoada mestra sinclética, que é possivelmente do início do século V, atribuída a Atanásio, né, o bispo de Alexandria, mas é uma falsa atribuição, então é pseudo-Atanásio, e é traduzida do grego para o inglês pela Elizabeth Castelli. Já o segundo documento é o Alfabeto Apoftegmata, que é um compilado de sermões, que esse especificamente, possivelmente é do final do século V, início do século VI, que é quando aparecem alguns dizeres dessa santa, né, e que acabam sendo modificadas. Aqui, na apresentação, né, eu estou ali tentando identificar de modo exclusivo, ficando ali somente na geografia de sinclética, porque o meu interesse foi compreender como que as modificações das passagens bíblicas nesse documento, eles são apresentados, né? E aí eu trago um breve contexto da própria geografia, é que ela traz a vida da sinclética mais somente poucos detalhes, né? Porque o foco é, de fato, nos próprios ensinamentos que a sinclética faz a seus seguidores. Então, do pouco que está ali apresentado na radiografia, dá para entender a própria origem dela, né, de uma boa condição, de uma região da Alexandria, que também é ali que seria a terra da família dela, né, enfim, e que também ocorrem os eventos, e também onde ocorre o início da própria caminhada ascética da personagem, né. O meu referencial teórico aqui nesse trabalho é quase que inteiramente a análise do discurso crítica do Norman Farquhar, do linguista, né? Em especial o livro dele, Discurso e Mudança Social, porque, enfim, principalmente aqui porque eu estou entendendo o discurso como uma forma de prática social, então me vale muito desse entendimento. Então, assim como esse discurso, né, assim como outras práticas, o discurso, ele também atua no mundo, né? Ele também transforma relações, ele também reproduz, ou ele também desafia normas sociais, né? Então, dentro disso, o discurso, além de se manifestar dessa maneira mais linguística, ele também vai ser influenciado pela própria estrutura social, né? Assim como também vai influenciar essa estrutura, nessa relação que é dialética, né? Então, assim, isso aqui para mim é muito importante para eu poder também entender o documento não somente de modo a descrever uma realidade, mas também a prescrever essa realidade, né? Conectando, inclusive, com a própria perspectiva da utilização do religioso para poder naturalizar essa exclusão dessas mulheres que, também, como o Kainan trouxe, têm bem grande importância nesse início do cristianismo. No entanto, também vai me atravessar aqui as noções categóricas de gênero que são propostas pela Joan Scott, ainda que nessa comunicação especificamente eu não vá muito por essa categoria analítica, né, da
da autora, mas obviamente estou ali observando essa produção discursiva do próprio feminino, né, digamos assim, como uma construção histórica e simbólica dentro das práticas discursivas, né, até mesmo para eu poder verificar e compreender essas interpolações. Bom, a partir disso, né, então, a partir de tudo isso, eu tentei investigar, como eu disse, o que essas interpolações que estão presentes nessa hagiografia dizem sobre as figuras femininas, né? Se essas interpolações elas ajudam a tensionar esse discurso de marginalização, ou então se contradiz esse discurso de marginalização, ou então se justifica esses discursos, né, de marginalização dessas mulheres, né? Tentando ali compreender também a própria agência da personagem, né? Como que as próprias tensões que essa narrativa documental apresenta, ela não somente pode apresentar a Sinclair como sujeito, mas também como um símbolo, né, a ser representado. Então, eu montei algumas tabelas, né, de discurso e separei algumas interpolações, se não me engano, eu separei 6, aqui na comunicação são 3, que tem essas passagens bíblicas que estão presentes no documento, né. A primeira passagem é a do... Nossa, perdão, veio uma notificação aqui que me confundiu. Mas a primeira passagem que eu trago é de Êxodos, que está na Bíblia em Êxodos, né? Então, no texto bíblico original, a centralidade está em Moisés, né? Que vai entoar o cântico após a travessia do mar. No entanto, na hagiografia de Sinclética, essa centralidade ela acaba sendo deslocada para Miriam, né? Que é a irmã do profeta. E aí, quando a gente analisa a Êxodos, né, em Êxodos 15, 20 e 21, a Miriam, de fato, vai aparecer liderando as mulheres com os tamboris, em danças, respondendo ao cântico de Moisés, né? No entanto, aqui na hagiografia, ela quintou o próprio canto de vitória, sendo colocado na própria boca de Miriam, né? E aí, como está ali, ela vai dizer, cantaremos ao Senhor, pois ele foi magnificamente glorificado. E aí, a princípio, assim, de entendimento, essa modificação, ela vai poder ser lida bem de início nessa hagiografia, o que vai se demonstrar ao decorrer de todo o documento, né? Como que essa mudança ela lida ali com uma valorização do papel feminino na liderança espiritual e também litúrgica da comunidade. E aí, pouco depois dessa, ainda fazendo parte ali do mesmo parágrafo, tem também um outro detalhe que vai se conectar, né? Que aqui é a valorização do papel feminino nessa liderança espiritual. Aí, essa modificação, eles pegam a autoria, né? Vai pegar a citação em Gálatas, que vai aparecer modificada aqui no original, que é uma modificação muito sutil, que é uma troca, segunda pessoa do plural, né? Em todos vocês que foram batizados em Cristo se revestem em Cristo, né? Que está ali originalmente em Gálatas, sendo que na hagiografia, essa forma ela vai se modificar ali para uma terceira pessoa, né? Que é tantos quantos foram batizados em Cristo se revestiram em Cristo. Mas essa interpolação aqui, ela, quando solta, ela fica um pouco confusa. Mas o que eu quero dizer é que o sujeito ele aparece aqui de uma forma um pouco gramaticalmente marcado, né? Quando a gente vai pegar o trecho maior, que vai dizer que era possível ver nela a verdadeira discípula da abençoada Tecla, seguindo os mesmos ensinamentos, pois Cristo era o único pretendente das duas, e Paulo mesmo era para ambas um noivo. Aí continua e faz o revestimento de Tecla em Paulo, de Tecla e Sinclética em Cristo, né? E aí essa interpolação, ela vai transformar esse discurso direto, marcado pelo vocês, nessa descrição sobre Sinclética e Tecla, né? Não somente como vocês genéricos, mas também nessa condição de revestidas em Cristo, né? Revestidas em Cristo, fazendo delas esses sujeitos espirituais ativos que encarnam Cristo, né? Já que nessa outra passagem, é uma passagem que dialoga com Sinclética aqui também, a meu ver, também reconhecendo os próprios dons espirituais da santa, né, como divinamente concebidos, né, uma vez que aqui eles vão pegar uma passagem de Mateus 10:8 e modificar para poder fazer com que Sinclética, que ela mesma recebeu a graça, então ela precisa dar essa graça, né? Ou seja, a comunidade reconhecendo esse entendimento espiritual que a santa tem e que ela precisa publicamente exercer também esse tipo de ensinamento, né?
E aí eu trago esses exemplos para poder a gente também perceber como que a sinclética, ela não é, aqui nessa geografia, diferentemente de algumas outras santas, ela não é colocada como uma figura passiva, né? Ao longo de todo o documento, ela vai tomar decisões sobre a própria vida, né? Indo, inclusive, contra expectativas sociais, né? Assim como também a narrativa vai girar em torno dela, vai girar em torno das suas ações, vai girar em torno dos seus ensinamentos, vai girar também em torno da forma como ela é reconhecida como mestra por toda essa comunidade. Mas essa geografia ela vai trazer esses ensinamentos, né, e esses ditos dela, conferindo uma voz à santa, também conferindo essa autoridade, tanto intelectual quanto espiritual, mesmo que, obviamente, de forma mediada pelo narrador, que, como eu disse, a gente não tem ciência de quem o escreveu, né? Além disso, o documento ele também é todo baseado quase que numa experiência feminina, né? A sinclética ela acaba aparecendo ali não somente como um guia, mas também como um modelo para esse público, né? Sendo que, ao mesmo tempo, ela também vai ser apresentada como um modelo idealizado, né? O que pode transformá-la claramente também ali em um símbolo de virtude. E aí entra a questão que me chama a atenção, que é, como eu falei, essa mediação narrativa, né? O fato de ter um autor, independentemente de a gente saber quem selecionando, organizando ou também interpretando esses eventos, faz com que a gente se pergunte também até que ponto a voz da personagem é realmente a voz da personagem, né? Ou se já é uma construção do autor usada ali para poder cumprir certos papéis dentro dessa ordem simbólica estabelecida. Mas, de forma preliminar, o que eu penso é que a sinclética, de fato, é uma figura ambígua, né? Que ao mesmo tempo em que ela aparece como um sujeito, ela também aparece como um símbolo. Mas é claro que dentro desse sistema em que essa narrativa está sendo construída, ela não está sendo propriamente subversiva, ao passo que também tem seus próprios controles, né? Mas quando a gente compara ela com outras personagens hagiográficas que passam por uma mediação masculina ainda muito mais forte, ou então pela própria reconfiguração do corpo, né, para poder alcançar essa autoridade, a gente consegue identificar que é uma mulher apresentada como uma mestra espiritual, com seus ensinamentos preservados, com seus ensinamentos valorizados, e tudo isso sem necessariamente passar por esse tipo de transformação, né? O que já é, de certo modo, essa afirmação da autoridade feminina. E isso acaba colocando, inclusive, essa narrativa dentro desse jogo de disputas que a gente está observando, né? Que é o próprio episcopado tentando se colocar, e também as próprias negociações que se fazem sobre o próprio papel feminino nesse contexto. Ou seja, o corpo de sinclética aqui, embora minimamente disciplinado, né, existem dogmas aqui religiosos, mas também ele não é apagado ou então transformado em um corpo masculino, né, para que a sua voz seja ouvida e para que ela possa falar. Então, dentro desse contexto, né, dá para compreender a vida de sinclética como parte dessa disputa narrativa, né? Primeiro porque essa geografia ela está ali afirmando essa autoridade espiritual feminina, porque a gente vê essa mulher sendo apresentada como uma mestra espiritual, a gente vê os ensinamentos dela, né, dentro desse texto, e isso por si só já acaba desafiando a própria ideia, né, de que só os homens poderiam liderar espiritualmente, ainda que a gente veja outras radiografias, como eu falei, existe toda essa perda desse papel feminino para que seja reconfigurado, né, em outros modelos. Então, assim, elas estão ali exercendo, aqui, pelo menos na geografia, um controle sobre o seu próprio corpo, sua própria decisão, e esse texto geográfico está minimamente legitimando isso, né? Um outro ponto que também a gente pode identificar é que a autoridade da sinclética, ela não vem de nenhuma ordenação ou de nenhuma estrutura oficial, que se pretende oficial da igreja, né? Mas sim dessa própria sabedoria prática, da própria ascese, né? Da própria luta interior que ela tem. Então, aqui também a gente vê esse modelo de santidade alternativo dentro do que se pretende ortodoxo, né? Que acaba também abrindo espaço para essa autoridade espiritual que não precisa passar pela hierarquia masculina. Essas são minhas referências e eu espero que eu não tenha falado muito rápido e tenha sido entendível, né? Obrigado. Muito obrigada. Então, agora vamos abrir para o debate. Eu não sei se existe já alguma questão no chat.
se alguém quer fazer alguma pergunta. Rosiane já está de plantão para fazer as perguntas. Eu também tenho algumas perguntas, então a gente pode começar. Rosiane, você quer fazer alguma pergunta? Andréia, eu vou deixar que você faça as suas perguntas primeiro. E também quero mencionar aqui a presença também, né, do professor Paulo André Parente, da professora Marta, que também está aqui na sala, e que podem também contribuir com as suas perguntas, né? Eu abro, então, aí, dou a vez aos ilustres visitantes presentes, nem são visitantes, né? A gente está aqui numa mesa praticamente de relação de parentesco. Estamos em família aqui, mas depois eu faço a minha pergunta, sim. Por hora, não há nenhuma pergunta ainda no chat, não, Andréia. Tá? Então, pode começar aqui. Marta, Paulo, vocês querem fazer alguma questão? Ou eu posso começar encaminhando as minhas? Começa você, por favor, Andréia. Tá ótimo. Eu tenho uma pergunta para cada um. Tá? Pergunta / provocação. Tá? Então, vamos lá. A minha primeira pergunta, eu vou seguir a ordem de apresentações. Tá? Na realidade, eu tenho 2 perguntas para a Admara. A primeira é que você usa muito a expressão católica. Você usou como cristianismo católico, igreja católica, você falou de martírio católico. Então, a minha primeira pergunta é, quando você usa católico, igreja católica, a quem exatamente você está se referindo? É muito complicado, né, pensar nesse início aí da Idade Média, esse termo, porque muitas vezes ele se confunde, né, com a perspectiva posterior. Então, eu queria que você tratasse disso. E outra coisa está relacionada à questão da negação, né, do martírio por parte daqueles que eram vistos como heréticos, né? Como não sendo martírio, mas como sendo suicídio. A minha questão é a seguinte, né? Quando essas mortes são classificadas como suicídio, há uma espécie de criminalização desse suicídio ou é simplesmente uma constatação? Eles não são martirizados, eles estão se entregando para o suicídio, ou há algum juízo de valor em relação a essa morte voluntária que não é em nome da fé, mas, enfim. Porque alguns autores trabalham com a ideia que, durante muito tempo, dentro do cristianismo, não existiria uma criminalização do suicídio. Por isso, a minha pergunta, né? Assim, se há uma perspectiva negativa em relação a esse ato, para além de não ser classificado como martírio. Tá? Então, essa é a pergunta. Para o Wendel, eu achei maravilhosa a sua proposta de pesquisa, essas santas que eu não conheço, né? Tirando a Tecla, que é a que eu conheço, Olímpia, Sinclética, essas mulheres são novidade completa. Tá? A chamada a geografia ali daquele período inicial é muito rica, né? Tem muitas agiografias / novelas, né? Inclusive com elementos que se repetem, né? Que estão presentes em uma, estão presentes na outra, enfim. E, para mim, a questão é a seguinte, uma coisa ficou, pode ser que você tenha tratado disso, mas realmente teve uns momentos que congelou a imagem, não sei se o problema era aqui, enfim, mas a minha questão é a seguinte, você foi apresentando uma série de aspectos que marcariam a santidade da Olímpia, segundo a geografia, né? E, dentre os muitos aspectos, você chamou atenção para a questão da virilidade da Olímpia, mas, ao mesmo tempo, você chamou atenção para a submissão, como sendo um traço dessa santidade. Essa virilidade e essa submissão não estariam em contradição? Ou a própria submissão seria uma forma, vamos dizer assim, própria de uma virilidade de uma mulher santa? Tá? Então, a minha pergunta é essa. Tá? Para o Kainan, enquanto você estava falando, eu acho que você tem muitas questões extremamente interessantes já levantadas, a gente teria que ficar conversando horas e horas, né, sobre essa questão específica, né, do travestismo, mas eu lembrei muito na sua apresentação de um texto da Caroline Binnon, que ela vai dizer o seguinte, que essa necessidade, né, de se apresentar
como uma pessoa de outro sexo, né? Seria o comportamento que a gente chamaria de trans, né? Que no caso específico do período medieval, e ela dá vários exemplos, ela vai dizer que é sempre motivado por uma necessidade social muito concreta. As mulheres estão fugindo de alguma situação, ou elas querem, tem um caso, inclusive, já do final da Idade Média, que é relatado, enfim, numa crônica do século XIV, que queriam estudar e não era possível. Tem o famoso caso, né, que a gente sabe que é ficcional, mas que dá uma ideia, né, das expectativas sociais, que é o famoso caso da papisa Joana, né, que também teria sido uma mulher, que para estudar, ela vai se passar por homem, enfim. Então, e que no caso dos homens, quando isso acontecia, seja de forma concreta ou de forma metafórica, por exemplo, Francisco muitas vezes se coloca no feminino, né? Ele diz que ele é uma galinha com seus pintinhos, por exemplo. Seria muito mais uma forma simbólica de demonstrar humildade, enfim. Tá? É claro que tem um caso, pelo menos, né, registrado de um processo judicial que fala de um homem que foi encontrado, né, vestido como mulher e se prostituindo, mas eu não estou pensando nessa questão mais lá para o final da Idade Média. Eu estou pensando mais na linha do que a Caroline Binnon colocou. Eu queria que você comentasse isso, né? Se na perspectiva da geografia da Tecla, você vê como uma questão simbólica ou como uma questão de necessidade social, como ela coloca, ou para você não é nada disso, é outra coisa totalmente diferente. Tá? E, por fim, no Tanguá, eu queria te fazer uma pergunta / provocação. Na realidade, até para entender a trajetória da sua pesquisa mesmo. Primeiro, essas correlações que você apresentou entre texto bíblico e a geografia, você que sacou isso está presente na edição, então a minha primeira dúvida seria essa, né? Você foi apontando, né, textos, por exemplo, Gálatas 3:27, e aí você vai lá numa passagem da geografia e faz uma correlação entre essas passagens, tá? Então a minha pergunta é, se foi você que identificou lá na geografia semelhanças com esses textos bíblicos, ou se isso já está presente na edição que você consultou. Essa temática é muito interessante. Durante muito tempo eu a persegui e eu desisti no meio do caminho, porque quando eu fazia o mestrado, e eu mudei radicalmente na época do mestrado, né, o que eu estava fazendo, porque uma questão que me foi colocada na época, e eu vou te colocar também, como é que você está trabalhando essas modificações no texto bíblico, que você está chamando de interpolação, sem saber quais teriam sido os textos bíblicos que foram base para, na realidade, as versões do texto bíblico que foram base para o texto da geografia? E por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente sabe ali que naquele período, ali, início do IV século, V século, existiam várias versões para pensar só no chamado Antigo Testamento, né? Existiam traduções em grego, existia Vetus Latina, que não era a versão, né, do Jerônimo, enfim. Isso pensando só nos textos em latim, fora os diversos textos em grego que foram sendo traduzidos, né? A Septuaginta era só um deles. Então, assim, como é que você pode afirmar que seria uma modificação específica? Porque o caso, por exemplo, que você apresenta da Miriam, tudo bem, aí é uma mudança de ênfase. Se optou por realçar a Miriam em detrimento de Moisés. Até aí, vamos dizer assim, é mais conteúdo. Mas, em alguns casos, você vai no texto, modificação no texto. Então, como fazer isso sem ter acesso ao texto do Novo Testamento, texto, enfim, daquilo que a gente chama de Antigo Testamento, que teria sido usado pelo hagiógrafo, considerando que existiam muitas possibilidades de acesso ao texto. Não sei se ficou claro, se não ficou, eu repito aí a minha pergunta. Então, essas primeiras perguntas aí para a gente ir pegando, né, esquentando o debate. Quem quer começar? Eu acho que a gente pode seguir também a ordem da apresentação, isso. Vamos lá, Edmara. Bem, vamos embora. Bem, antes de tudo, no começo eu estava nervosa, eu não falei, né? Eu estou com... Sempre eu gosto de enfatizar, estou com um duplo orgulho, né? Eu tenho aqui o professor Wendel, que foi o meu orientador na graduação,
E tem também o professor Paulo Parente, que foi meu orientador na pós. Então, é uma satisfação dividir e estar aqui com vocês. Bem, professora, minha primeira questão, quando a senhora pergunta a respeito do cristianismo católico, né? Nós tivemos, no início da constituição do cristianismo, nós temos diversos cristianismos, né? Um cristianismo de origem mais judaica, um outro de origem mais gentia. E quando eu especifico da questão católica, porque este grupo, ele sai, eu vou usar esse termo, o vencedor, quando ele é assumido como a religião oficial do Império Romano. Então, ele ganha todo um aparato, porque ele sai de perseguido para cooperador do Império, né? Ele ganha aí uma série de benesses, né? Econômicas, territoriais, políticas, impostos, é muita coisa, né? Ele sai do último para primeiríssimo. E, a partir daí, se desenvolve uma relação de poder. Então, quando eu especifico a questão do cristianismo católico, porque é para relatar a atuação desse grupo cristão em atuação contra outros grupos que nós vamos ter naquela época, grupos que se extinguiram, a maioria deles, né? Mas os entraves daqueles que vão dizer sempre, eu sou o filho mais bonito, eu sou o filho mais bonito, né? É uma disputa em relação a isso. Espero ter explicado. A questão, quando a senhora fala do suicídio, ela é muito interessante, porque essa é uma questão que Agostinho vai enfatizar. Por quê? Agostinho vai argumentar que o martírio ele só pode ser alcançado por aqueles que sofrem por uma causa justa. Defesa da verdadeira fé. O verdadeiro aí já serve quase como um spoiler do católico, né? Porque para ele a verdadeira fé é a católica. Então, para ele, o martírio é somente em defesa da verdadeira fé. Os donatistas, como estavam rompidos, havia acontecido ali um cisma, lá, como eu falei, com a perseguição de Diocleciano, que é lá por volta de 303, 305, naquele período, estão rompidos com a igreja em 311, então eles não estão sofrendo por Cristo, pelo reino de Deus, mas é pela sua própria heresia, pela sua própria arrogância. E os donatistas, eles se dão esse título, né, da Igreja dos Mártires. Muitos vão provocar as autoridades romanas justamente para serem executados, né, na região da grande atuação deles, vai virar local de peregrinação, e essas peregrinações vão ter também muitas doações, muito dinheiro envolvido nisso. Então, é como se precisasse se alimentar sempre essa peregrinação, esse martírio. Olha, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. Tá? E, para Agostinho, o martírio não é algo que é buscado por vontade própria, mas é algo que você recebe se for, né, no caso, a vontade de Deus. Então, a gente tem aí uma questão de que os donatistas, eles se consideravam essa igreja dos mártires e usavam a perseguição que eles sofriam, né, essa alegada perseguição, como prova de que eles eram a igreja verdadeira. Já Agostinho rebate essa ideia, dizendo que a igreja verdadeira é a universal, aquela que se estende por todas as nações e que não estaria presa a um determinado local. Vocês só estão aqui no norte da África, né? Tem que se espalhar. A verdadeira se espalhou, vocês não são a verdadeira. E é claro que ele também vai falar, né, que essa questão desse... Meu cachorro dando boa noite, gente, vocês sabem, né? Do martírio, né, dessa morte, não vai alcançar a salvação, independente dos atos sofridos. Mas ele foi escalpelado, foi torturado, arrancou unha e tudo mais. Não é martírio, não é sofrimento, é suicídio por arrogância, né? E a forma como que você poderia receber
a salvação no martírio é pelo seguinte, através da caridade, que seria um ponto fundamental dentro do cristianismo. E aí, sim, o martírio seria o ápice dessa caridade. Eu dou a minha vida em nome de Jesus Cristo. E para os donatistas não seria isso. Seria por conta de uma arrogância, de uma prepotência. Espero ter respondido. Muito obrigada, viu? Sou eu, né? Andréia, muito obrigado pelas questões. Sempre você coloca nos questionamentos. Então, essa questão é o que tem me movido, né? Essa questão que você colocou. Porque o que acontece? E eu estou tomando como pressuposto que a santidade só pode ser acessada através da virilidade, né? Daí, até uma coisa que eu tenho discutido com os meninos, né? Que tomar como pressuposto que não é que a santidade seja masculina, ela é viril, independente se masculino de macho ou de fêmea, né? Qualquer um tem que virilizar, ela só pode ser acessada através da virilidade. Então, as mulheres consideradas santas têm que ser consideradas viris, e elas são descritas como viris nos textos. Todos os textos que eu peguei até agora as descrevem como viris. Só que o que eu reparei? Quando eu analisei, né, o texto de Perpétua Felicidade, né, que é do início do século III, a virilidade que ela atesta é a tradicional romana. Ela é forte, ela é guerreira, né, ela bate, ela mata, enfim, é aquela classe, né? Quando eu peguei o texto de Agostinho dedicado à mãe dele, do final do século IV, ele já diz que a mãe dele é viril porque obedece ao pai. Inclusive, aguentava, né, violência do marido, tal qual uma escrava obedece ao seu senhor. Né? Ele já associa. Então, por que começou a me incomodar? Né? Foi quando eu comecei a tentar escrever esse projeto que eu estou desenvolvendo agora. Embora essas geografias sejam da África Romana, né, as primeiras que eu citei, acabei levando mais para o Oriente, porque esse conjunto documental que eu juntei depois era mais produzido em terras orientais, me parece que havia um deslocamento, né, e nesse processo de construção do episcopado monárquico, né, de monopólio masculino do cargo de bispo, eles começaram a criar uma versão alternativa da virilidade que poderia ter acessado as mulheres, né? Então, qual é a virilidade que as mulheres podem acessar? Obediência, virgindade, né? Então, há uma insistência nos textos de que elas são santas, que elas são piedosas, sobretudo porque elas honram os bispos, obedecem a heresia eclesiástica, entendeu? Então, o que para mim, né, aponta para uma irrealidade dessas questões. Para mim, essas mulheres eram todas, né, fogo na roupa, como diria minha mãe, né? E por isso eu trabalho com a ideia de que essas geografias são mais prescritivas que descritivas, né? Eu acho que eu tenho dificuldade de aceitar que Olímpia, por exemplo, é tão poderosa como o mesmo texto a descreve, tão rica, vai obedecer ordem a quem ela sustenta. Eu tenho dificuldade de aceitar isso, né? Na verdade, o texto é uma tentativa de conformar, né, essa ação dela. Mas, enfim, então, na verdade, essa virilidade a qual a mulher tem acesso, eu vou vendo que a partir do final do século IV, ela está associada a elementos de submissão, né? Numa tentativa, né, de criar efeitos de realidade no real, né? E que provavelmente não era desse jeito, né? Provavelmente essas mulheres, até porque sustentavam eles. Eu fico vendo, porque, por exemplo, quando o professor Gilvan aponta que
essa questão do diaconato, né, que no Ocidente, inclusive, ela desaparece e não tem. Quando eu li aquele opúsculo que o Agostinho escreveu, endereçado à Proba e a Juliana e Demetríades, né, que ele escreve para a família, para aquelas mulheres, ele dá a entender que a Proba está à frente de uma comunidade na casa dela. Né? Ele não diz com todas as letras, porque ele não pode dizer, porque ele está querendo se aproximar daquela família rica, né, da acesso ao patrocínio, né? Mas o que ele... então, eu acredito assim, que essas coisas podem até... Claro, que as mulheres não podem ter mais cargos formais, protocolares, ok. Mas quem vai impedir a mulher mais rica de Roma de administrar uma comunidade religiosa na casa dela? Né? Então, eu acho que esses textos... É por aí que eu estou pensando, né? Essa questão. Né? Embora nesse conjunto, a gente já tenha, por exemplo, a geografia lá de Simplética, né? Que é uma voz dissonante, né? E que é o que a gente está tentando entender aí nesse conjunto. Né? Enfim. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Muito obrigada, muito obrigada. Uhum. Kainan. Primeiramente, quero agradecer pela pergunta, professora. E eu acho que essa questão que ela coloca, né, é muito interessante. E no caso da Tecla, eu acho que ela é tudo ao mesmo tempo, e talvez acho que a questão simbólica se sobreponha pelo fato dela ter sido uma das primeiras. A gente não vê ela, por exemplo, mudando de nome, igual outras santas vão fazer, né, de outras agiografias posteriores. Mas eu acho interessante também a gente não perder de vista, né, em casos como o da Tecla, ainda que no início desse topos, né, que essa adoção simbólica, digamos assim, ela tem uma repercussão corpórea, né, no sentido de que o corpo delas muda de algum modo. Até parece que os agiógrafos usam querendo dizer que existe alguma mudança de fato, né? E aí até puxando que, citando o professor Wendel, né, outras apresentações dele, quando ele fala de Mônica, né, e Agostinho, que Agostinho fala, né, ele sempre cita, que ele fala que só dava para reconhecer que ela era mulher por conta das vestes, mas que não tinha nada corporalmente nela que acusasse que ela era uma mulher. E aí tem até uma outra referência que eu acho muito interessante, eu penso estudar no futuro, que é um martirológio, ele é do século XI já, né? O nome é Martirológio de Basílio. E ele tem algumas imagens, e essas imagens de santas, assim, predominantemente as santas que aparecem martirizadas, você só vai conseguir identificar que elas são mulheres porque tem uma legendinha dizendo essa é a santa tal, porque elas têm corpos musculosos, não tem seio, então é assim, parece que de algum modo sempre está implícita, no caso de Tecla, né, em outras mais explícita, a ideia de que tem uma repercussão corporal de algum modo. Espero ter respondido. Andréia, eu posso me meter nessa pesquisa, até porque eu estou pensando nessas questões que você colocou, né? Então, eu queria sua ajuda, assim, que a gente leu, até eu e os meninos lemos no semestre passado, o texto do Halper e o do Schultz, lemos o texto do Craig Williams, né? Que a resposta dele aos críticos de quando ele usou aquela noção de homossexualidade romana, tal, a gente entendeu os usos dessas. E eu acho que a Caroline não está falando, né, que esses travestimentos, entre aspas, né, eles são frutos de uma necessidade prática mais do que de um desejo subjetivo, né? Não há um desejo de se transformar numa pessoa. Se transformar numa outra pessoa porque isso é um meio necessário, né, para alcançar um objetivo, né? Diferente da transgeneridade, né, que é o fenômeno que nós estamos hoje em dia, né, que é fruto de uma necessidade subjetiva, né, mais do que de... Enfim, teria isso mesmo, eu estou entendendo corretamente, né, a gente recorre, a oportunidade de aprender com a Andréia, a gente aproveita, né? O texto da Bia não é um texto... Eu tenho num livro aqui, de repente eu até passo para você. Ela trabalha com essa ideia, que é uma questão social, não é uma questão... Até porque, assim, aí a gente teria que entrar na famosa discussão, né? Como é que a gente, nesse contexto... Opa, temos visitante.
como fica a questão da própria ideia de identidade ou de subjetividade nesse contexto, né? Uma identidade, uma subjetividade que passaria por uma questão de que a gente chamaria identidade sexual, enfim. Então, acho que é uma questão que faz a gente pensar pra caramba. Porque aquele exemplo em inglês, que a gente consegue ler o depoimento, acho que esse é o nome dele agora, mas, enfim, é um homem que se vestia de mulher, né, e se prostituía. E, no depoimento, ele fala o tempo todo que eu dormi como homem, eu dormi como mulher. Ou seja, eu trabalhei durante um tempo, aí tem uma questão que fica mais difícil, mas a gente está falando de século já, quase, sei lá, acho que é século. É muito diferente do que nesse contexto. Sim, por isso a minha pergunta. Porque no caso da Tecla, por exemplo, ela pode na geografia, né? Para fugir de ataques, por exemplo, de alguém no caminho, ou para ser aceita socialmente no momento que ela fosse fazer uma pregação. Por isso a minha questão, na lógica do texto, seria uma necessidade social. Paulo. Deixa eu trabalhar. É complicado, não é simplificar, mas pensar bastante. Tá bom, mas obrigado, Andréia. Depois eu vou querer o texto fundo. Agora, a palavra está com o Canguá. Ok, vou levar como uma pergunta, eu odeio provocações, mas a primeira, né, a questão das modificações. A tradutora, ela coloca na nota de rodapé, ela sinaliza algumas das passagens, né? Uma especificamente, que é a interpolação que eu considerei aqui, que tem essa modificação bem mais, de âmbito muito mais linguístico, né, que é a questão de quando ocorre a modificação, né, de segunda pessoa para terceira, ela também faz esse apontamento, só que nenhuma delas ela explica, né, então as interpretações acabam sendo minhas mesmo. Eu fui lá, olhei, tentei, peguei todo um aporte da linguística, né, para poder compreender por que essas modificações, o que elas poderiam significar nesse campo do simbólico, né, pensando no contexto, pensando no documento e pensando nessas modificações em si. A outra, que é a pergunta sobre da questão da interpolação, se é uma modificação específica, né, da questão do documento, né, algo parecido com isso, né? Tá, então, eu penso o documento de duas formas, principalmente, né? Primeiro, como uma extensão da oralidade, né, pensando que ali nem todo mundo sabia escrever, então eles precisam ser passados oralmente. Então, primeiramente, independentemente disso, eu acabo pensando que o que estava em circulação, né? Então, acréscimo, adaptação do tempo verbal, troca de sujeito, ou então deslocamento da fala, são ali reformulações que dentro desse próprio documento, dentro da própria geografia que também está sendo ali trabalhada oralmente, está criando novas camadas de sentidos, né? Um outro ponto que eu penso é a própria possibilidade desse autor ter acesso a outras narrativas que também estão ali privilegiando as experiências femininas, né? O que não seria uma hipótese absurda, considerando, inclusive, a quantidade de mosteiros que tem ali no Oriente específico para a própria formação desses assetos femininos. Então, assim, eu também penso que, além disso, ele está ali revelando essas estratégias do próprio autor da geografia, né? Como ele está ali selecionando, adaptando, então, reescrevendo os próprios elementos bíblicos, né? Se não tem, ele poderia, a meu ver, claramente também poder reescrevê-los, para poder ele construir essa narrativa com esses objetivos teológicos e simbólicos específicos, né? E aí, nesse caso, tanto para poder afirmar a autoridade espiritual da sinclética, e também sem que necessariamente rompa com a própria estrutura patriarcal da região, né? Uma vez que, como eu disse, o meu documento ele não faz isso, mas minimamente tensiona essas questões. Eu acho que é basicamente isso. Tá certo, muito obrigada. Olha, pelos meus cálculos, a gente ainda tem 10 minutos, então a gente pode ter mais questões. Inclusive, se alguém da mesa quiser fazer alguma questão para outro expositor, também está aberto. Então, quem quer fazer pergunta? Rosiane? Já tem duas perguntas no chat. Uma de uma pessoa que está assistindo pelo YouTube, e a segunda foi o próprio Paulo André quem colocou aqui. Se você quiser fazer uso da palavra, Paulo, de qualquer forma, fica à vontade também, tá bom? Mas já tem essas perguntas, André, se você quiser
Então, Tá ótimo. Então, a pergunta é da Vitória Barros, e ela pergunta o seguinte: gostaria de realizar uma pergunta para os comunicadores. Então eu estou imaginando que é para todos. Quais foram as razões para a escolha dos conceitos de gênero utilizados nos trabalhos apresentados? Então, eu estou imaginando que é para o Ender, porque a Edmara não tratou de gênero. E depois o professor Paulo André pode fazer diretamente a pergunta dele, né? Então, né, o que me levou a utilizar o conceito, né, da John Scott, da Butler, né, é a ideia de o gênero como uma construção social, né, como o gênero como algo inexistente na natureza, né? Ele não seria algo e E o que me fez permanecer, digamos assim, né, com esses autores, né? Por exemplo, eu acho difícil utilizar, por exemplo, as proposições do Paul Beatriz Preciado, né? E aí eu acho que já vão para um campo, porque a Butler e a Scott trabalham pelo menos com a ideia de que o gênero é social, não é da natureza, mas passa por um processo de naturalização, né? E por isso o efeito de realidade dele é de natureza, né? Humana, e portanto ele tem incidência na realidade, né? A ponto do que a gente estava comentando aqui, né? Tem gente que se submete a intervenções cirúrgicas para readequar, né, aquele gênero a que ele, né, pensa fazer parte, né? Daquele afirma fazer parte, desculpa. O Paul Beatriz já vai falar que o gênero e que a própria sexualidade é uma linguagem, né? Então você pode aprender tal qual você aprende em outro idioma, né? Aí eu já acho que né, algo muito, mas a desconstrução num nível, na minha concepção, até perigoso em termos políticos. Então eu, né, permaneço com esses doutores. Da minha, né, não considero, né, assim, um butleriano, vamos colocar aqui, né? Eu trabalho com a ideia de gênero como uma construção social, né? Do qual, aqui no Brasil, pelo menos, a Butler é o principal nome, né? A partir da ideia de performatividade, e tal. Mas eu tenho tentado, inclusive, encontrar outros autores, me aproximar de outros autores, agora para, né, me aprofundar nessa questão, mas foi isso. Vamos lá, os demais. Pode ir, depois eu vou então, Kainan. Os meus orientadores vão responder, os meus orientadores vão responder que foi porque eu mandei eles lerem. Né? Valeu, Vitória, pela pergunta. Eu, obviamente, né, concordo com tudo que o professor ainda falou e vou pela mesma linha. Só acrescentaria que é muito porque eu falo muito da Butler, né, muito por conta da ideia que ela traz de gestos e signos que são associados ao que é entendido como masculino e que não existe nada que é naturalmente masculino ou feminino, e sim essa noção de performatividade, né, de que o gênero ele é de algum modo performado, e aí dentro disso existem coisas que são associadas a determinados gêneros dentro da sociedade. Aí eu vou para a geografia tentando entender que coisas são essas, né? Que a geografia está associando ao que eles entendem como masculino ou feminino, ainda que o meu olhar para a geografia seja entendendo que não existe nada naturalmente masculino nem feminino. Okay. Também então vou por o mesmo caminho, né? Pensando no gênero, inclusive, porque ele também organiza, né, os significados sociais, ajuda a organizar os significados simbólicos, ele está ali ajudando a produzir hierarquias. Então, quando eu pego essa noção e aplico, né, nessa discussão geográfica, eu consigo observar como que o feminino está sendo construído também dentro dessa ordem, né, do simbólico, ora como sujeito, ora como símbolo. Então, aqui seria uma chave para poder compreender esses próprios mecanismos, né? Eu acho que para todo mundo aqui, a gente acaba trabalhando com isso, né? De inclusão, de exclusão e a própria representação que as mulheres têm no cristianismo primitivo. Perfeito. Então, agora passo a palavra para o professor Paulo para fazer diretamente a pergunta. Obrigado, professora Andréia.
de imediato, apresentar aí os parabéns pela qualidade dos trabalhos que foram expostos, e a minha pergunta ela incide especificamente sobre a apresentação do Tanguá e do Kainan, principalmente do Tanguá, porque eu achei ela muito densa e eu acho que em algum momento eu perdi o fio da meada. Ela realmente foi muito densa. E a minha pergunta ela incide justamente aí, nessa legitimação da santificação dos personagens estudados, se nesse caso aparece o gênero, que seria a estrutura básica da pesquisa. Tá? Muito obrigado, Andréia. Parabéns a todos. Só para mim ou para o Kainan também? Para os dois, para o Kainan e para o Tanguá. Tá, Tanguá, o Kainan pode começar. Ok. Então, aparece sim, acho que a legitimação da santidade dela está muito atrelada, assim, em termos práticos, ao fato dela ter exercido apostolado, né, o que a geografia vai chamar de apostolado, e que na geografia todas as funções práticas desse apostolado têm completa relação com o que a geografia está chamando de uma santidade, né? E uma santidade que ela é associada à virilização, à masculinização, nos termos do que o geógrafo entende como masculino, né? Então, é pregar, é andar por aí, é ser violenta, né? Então, são todas essas coisas associadas, né, a esse apostolado, né? Um apostolado que não se exerce de outra maneira que não por meio desses gestos, desses signos que são associados ao que seria masculino para o geógrafo. Obrigado, professor, pela pergunta. Já no caso de sinclética, sim, também, mas é sempre na questão mais ligada ao feminino, né? Toda uma constelação do feminino que está sendo trabalhada aqui, ainda que também levando a ela esse caráter de santidade, né? Toda a geografia ela tem toda uma linguagem que é muito voltada para o feminino, inclusive tenho aí até pensado que a questão da autoria pode também estar relacionada a uma autoria feminina, exatamente por conta desses símbolos e signos que estão sendo trabalhados. A santidade dela se dá também com a própria questão do corpo, né? Ela tem ali toda uma cura do corpo contra as doenças. Ela vai ser colocada, inclusive, em alguns momentos também em pé de não de igualdade, mas até mesmo de quase que de superioridade a outras santos, por exemplo, tem uma disputa ali com a Tecla, ao passo que ela é colocada, né, no lugar de que a Tecla é a primeira e ela está junto com Tecla. Em outro momento, o sofrimento dela ainda é muito pior do que a de Tecla, exatamente porque ela está sofrendo não somente no mental, mas ela também sofre no corpo. Então, sempre isso, né? É o gênero feminino e o corpo feminino sendo sempre alocado ali nesse lugar de poder exercer também essa santidade. Bem, estamos chegando ao final, já são 19h14. Eu quero agradecer a todos os expositores pelas excelentes comunicações, que trouxeram várias questões. São temas realmente que dialogam entre si, estão tratando aí, né, como comentei no início, dessa primeira Idade Média, da Antiguidade Tardia, e fica a gosto do freguês, né? E tratando de temáticas tão importantes quanto a questão, né, da constituição do episcopado monárquico. Esse é um aspecto que está presente no trabalho de todos os quatro, né? Então, como que os conflitos, né, que ocorrem no âmbito, né, das relações de poder, das disputas discursivas, né, como que esses elementos estão articulados. Então, foi muito bom ouvir todos vocês. Quero agradecer a todos os colegas aí que atuaram dando suporte técnico, ao José Vitor, ao Júnior, ao Gabriel, e, mais uma vez, agradecer também aos professores, coordenadores e organizadores desse evento. E o José Vitor pediu a palavra. Fala, Zé. Boa noite. Não vamos esquecer da foto, hein? Eu imaginei que seria isso, mas deixei você falar. Então, pessoal, enquanto eu me despeço aqui também, encerro agradecendo a Andréia e aos demais, eu
vão preparando já aí o carão, né, o look, para sair bonito nessa foto, tá? Então, Andréia, quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua presença constante nas nossas vidas, não só como coordenadora de mesa, mas na nossa formação também, enquanto historiadores e historiadoras, acho que posso falar isso aqui, em nome de muitos que estão aqui. Quero agradecer da mesma forma ao Paulo André, me emociono da mesma forma que você, Admara, porque tê-los aqui só reforça que eu tomei o caminho certo, né? Paulo André também participa da minha formação desde a minha primeira graduação em arquivologia, então temos aqui uma história, reforça essa relação de parentesco, me sinto aqui em família, me sinto e uma família que me constitui cada vez mais na certeza das minhas escolhas. Então, muito obrigada por isso, agradeço a cada um de vocês. Wendel, muito obrigada pela companhia, Marta também no dia de hoje, José Vitor, Júnior, Gabriel e Rodrigo, em especial, mas representando a todos que estão aí nos bastidores, nos dando todo esse suporte para que o evento aconteça da forma linda que vem acontecendo desde a manhã de hoje. Pessoal, apresentadores de trabalhos, Tanguá, Kainan, Admara e Wendel, parabéns, trabalhos maravilhosos. O tempo que a gente tem é curto para tudo que a gente gostaria de ficar aqui debatendo, mas a gente também precisa descansar, dar aquele respiro para se preparar para a maratona de amanhã, que nós iniciamos às 8 horas da manhã. Então, galera, fiquem atentos à nossa programação. Divulguem as nossas redes sociais, fiquem com a gente, principalmente no canal do Fórum Medieval no YouTube, que eu tenho a alegria de dizer que chegamos aos 1.000, hein? 1.000 inscritos, 1.000 inscritos, graças ao meu apelo aqui comovente. Muito obrigado por terem aderido, mas, podemos ter mais. Então, olha, vocês que apresentaram um trabalho, que curtiram a página, distribui para os parentes, fala assim, galera, eu estou bem no canal Foro, curti lá, apresentei um trabalho. Lá, gente, vem do jabá aí da gente, porque é para vocês que a gente faz tudo isso, tá bom? Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada por tanto. Amanhã estamos aí a partir de 8h15, não é isso, Wendel? É 8h30, se eu não me engano, mas para me dar aí o horário eu preciso. Espero que não seja 8h15. Eu acho que é 8h30. Eu espero que não seja 8h15. Mas deve um 8, gente. Não sei. Mas estamos no universo do 8, sim, tá? É antes de 9. Vou olhar. Preparem o coração para estarem conosco. Marta, passo a você a palavra, e depois, gente, é aquele carão bonito que só a gente tem, né? Nem precisa fazer, porque a gente já tem, já é nosso. Para a gente ficar lá registrado no canal. Obrigada por tudo, gente, principalmente pela companhia de vocês no dia de hoje, em especial, eu que fiquei aí mais aqui na condução dos trabalhos. Obrigada. Beijo.